Oi, gente, nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, expondo minha vida num grupo desses, mas cheguei num ponto que não sei mais guardar isso só pra mim. É como se minha cabeça fosse explodir, e talvez, escrevendo aqui, eu consiga organizar os sentimentos que estão me sufocando. Não sei se alguém vai me julgar, mas peço que tentem me ouvir como se fossem confidentes. Meu nome verdadeiro não vou revelar, claro, mas vou me apresentar. Tenho 23 anos, moro numa cidade pequena do interior do Rio de Janeiro, e trabalho como professora do ensino fundamental. Desde criança, meu sonho era ser professora, talvez porque encontrei na escola um refúgio quando minha casa desabou. Explico. Quando eu tinha 12 anos, meus pais se separaram de uma forma muito dolorosa. Não foi só aquele término frio, foi briga, grito, porta batendo. Lembro da minha mãe chorando na cozinha, do meu pai saindo com as malas sem olhar para trás. Eu me sentia invisível no meio daquela tempestade. E, por mais que já tenha passado tanto tempo, a cicatriz nunca fechou completamente. Sempre tive medo de relacionamentos por causa disso, medo de confiar demais e ver tudo ruir. Minha mãe, Luísa, é uma mulher forte. Hoje tem 44 anos, é dentista e sempre fez de tudo para me dar o melhor. Mas, mesmo admirando essa força dela, confesso que nossa relação nem sempre foi fácil. Ela mergulhou no trabalho depois da separação, e eu cresci meio sozinha, aprendendo a ser independente antes da hora. Não a culpo, mas às vezes sinto que vivemos como duas colegas de casa, não como mãe e filha. Foi nessa rotina meio fria, entre sala de aula, pilhas de provas e noites silenciosas, que algo diferente aconteceu. Um professor novo chegou na escola. Rogério. 35 anos, administrador escolar, moreno, cabelos castanhos, um sorriso que parecia iluminar o corredor inteiro. Eu juro que na primeira vez que o vi, meu coração disparou. Pode parecer clichê, mas é a verdade. Eu, que nunca tinha dado espaço pro amor, que vivia fechada na minha casca, de repente me vi olhando para ele de um jeito que não lembrava ser possível. No começo, tentei ignorar. Achei que era só admiração profissional, afinal, ele tinha um jeito educado, um olhar atento, uma postura que chamava a atenção de todos. Mas os dias foram passando, e cada pequena interação parecia me empurrar para um abismo sem volta. Lembro da primeira vez que conversamos de verdade. Eu estava na sala dos professores, revisando umas provas, com aquela cara de exausta que só professor conhece. Ele chegou, me ofereceu um café e brincou. Você já tem cara de quem carrega o peso do mundo nessas pastas aí. Eu ri. E naquele riso, algo dentro de mim se acendeu. Desde então, passei a reparar em cada detalhe, a forma como ele me ouvia, como sempre tinha uma palavra de incentivo, como lembrava de pequenas coisas que eu dizia. Uma vez, comentei que adorava doce de leite caseiro. Na semana seguinte, ele apareceu com um potinho que a tia dele tinha feito. Lembrei de você, disse. Isso mexeu comigo mais do que deveria. E o pior, comecei a esperar pelos nossos encontros no corredor, pelas conversas rápidas antes da aula, pelos olhares que às vezes duravam mais do que o normal. Eu me perguntava, será que ele também sente algo? Ou será que é só gentileza? A cada dia, minha imaginação criava cenas, histórias, futuros impossíveis. Me peguei sonhando acordada, planejando coisas que nunca existiram. Eu, a mesma que sempre se blindou contra sentimentos, estava me entregando inteira a um homem que parecia ter brotado na minha vida como um presente tardio. Até aqui, tudo isso poderia ser apenas uma paixão secreta, dessas que guardamos no peito e seguimos em frente. Mas algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que mudaria minha vida de uma forma que eu ainda não sei lidar. Eu achava que estava vivendo apenas uma paixão secreta, daquelas que a gente guarda como um segredo inofensivo. Mas tudo mudou no dia em que minha mãe me convidou para um almoço. Foi numa sexta-feira à noite. Eu tinha acabado de chegar da escola, cansada, ainda pensando na última conversa que tive com Rogério sobre um projeto da direção. Sentei na cozinha para jantar qualquer coisa, quando minha mãe apareceu com um sorriso diferente, daqueles que ela raramente mostrava. Filha, domingo quero que venha almoçar comigo. Quero te apresentar uma pessoa. Na hora, não pensei em nada demais. Minha mãe estava sozinha há anos,
Eu até torcia para que ela encontrasse alguém. Perguntei: quem é? Ela apenas sorriu e disse: você vai gostar. Ele é especial. Passei o sábado inteiro imaginando como seria esse tal almoço especial. Nunca me ocorreu, nunca mesmo, que pudesse ter qualquer ligação com Rogério. Eu estava tão mergulhada na minha própria fantasia com ele na escola, que não associei nada. Chegou o domingo. Fui até a casa da minha mãe, que estava especialmente arrumada, a mesa posta como se fosse data comemorativa. Quando toquei a campainha, ouvi risadas vindas da sala. Minha mãe abriu a porta radiante, me abraçou e disse: ele já está aqui, filha. Vem, vou te apresentar. E então, eu vi. Meu coração quase parou. Ali, sentado no sofá da minha mãe, estava Rogério. O mesmo Rogério. O homem por quem eu estava apaixonada há meses. Ele se levantou sorridente, caminhou até mim e estendeu a mão. Prazer, Jéssica. Ou melhor, prazer oficial, né? Já nos conhecemos da escola. Minha mente entrou em colapso. Senti minhas pernas fraquejarem, como se o chão tivesse sumido. Minha mãe, sem perceber meu choque, completou radiante: esse é o Rogério, meu namorado. Conheci ele no consultório, acredita? Foi numa consulta que tudo começou. E agora, quero que você o conheça melhor, porque ele é muito importante para mim. Sorri. Ou pelo menos tentei. O sorriso mais falso e dolorido da minha vida. Eu queria correr dali, gritar, chorar, qualquer coisa, mas permaneci sentada, engolindo a seco, ouvindo minha mãe falar sobre como ele era atencioso, como fazia ela se sentir viva de novo. O almoço foi uma tortura silenciosa. A cada vez que Rogério me olhava, eu tentava decifrar se havia algum reconhecimento naquele olhar, se ele lembrava das conversas, dos olhares na escola. Mas ele se mantinha perfeitamente natural, como se nada tivesse acontecido além da cordialidade. Enquanto eles falavam sobre como se conheceram, sobre viagens que planejavam, eu sentia um nó na garganta. A comida parecia pedra. Eu só balançava a cabeça, respondia mecanicamente, enquanto por dentro gritava: por que com ela? Por que justo ele? Quando voltei para casa naquele domingo, chorei como não chorava desde os meus 12 anos. Tudo que eu tinha guardado, toda a fantasia secreta, tinha virado um pesadelo real. O homem que me fez acreditar no amor de novo era o mesmo que fazia minha mãe sorrir após tantos anos sozinha. Nos dias seguintes, a escola virou um campo minado. Trabalhar ao lado dele, fingir normalidade, foi insuportável. Ele continuava gentil, continuava perguntando sobre minhas aulas, às vezes até me oferecendo carona que eu recusava, inventando desculpas. Eu não podia permitir que minha mãe sequer desconfiasse. E o pior era em casa. Minha mãe falava dele o tempo todo. Rogério é tão maravilhoso. Rogério é tão diferente dos homens que já conheci. Rogério me pediu para viajar com ele. Eu sorria e fingia entusiasmo, mas cada palavra era uma facada. Às vezes me pego pensando se ele realmente não percebe nada do que sinto. Ou se percebe e prefere fingir. Há momentos em que seus olhos parecem demorar um segundo a mais nos meus, momentos em que suas palavras parecem carregadas de algo além da amizade. Mas talvez seja só minha mente me pregando peças. Talvez ele nunca tenha sentido nada. De qualquer forma, o estrago já estava feito. E eu me encontrava presa em um triângulo impossível. O homem que amo, a mãe que me criou, e eu, esmagada entre os dois. Mas o destino ainda tinha mais crueldade reservada para mim, porque pouco tempo depois, minha mãe chegou em casa com uma notícia que mudou tudo mais uma vez. Achei que já estava vivendo meu limite, mas descobri que ainda havia espaço para mais dor. Foi numa noite de quarta-feira. Eu estava em casa, corrigindo provas, quando minha mãe me ligou com a voz eufórica. Filha, preciso te contar uma coisa maravilhosa. Amanhã passo aí na sua casa. Não quero te falar por telefone. Meu coração disparou. Pela empolgação dela, eu já imaginava o que vinha pela frente. Não dormi naquela noite. Fiquei rolando na cama, imaginando 1000 possibilidades,
mas todas levavam para o mesmo lugar, Rogério. No dia seguinte, ela chegou radiante. Carregava no rosto um brilho que eu nunca tinha visto desde a separação com meu pai. Sentou-se no sofá, pegou minha mão e, com os olhos marejados, disse: Jéssica, ele me pediu em casamento. Eu disse sim. Foi como se o mundo tivesse desabado de novo, só que em silêncio. Eu a abracei. Disse parabéns, forcei um sorriso. Mas por dentro, eu estava me quebrando em 1000 pedaços. O homem que eu amava agora não era só namorado da minha mãe. Era o noivo dela. Desde então, minha vida virou uma prisão invisível. Na escola, cada vez que cruzo com Rogério, meu coração se contorce. Ele continua sendo atencioso, educado, aquele homem que parecia feito sob medida para preencher o vazio que eu carregava. Só que agora, cada gesto dele é proibido, cada sorriso é veneno. Em casa, minha mãe fala sem parar sobre casamento. Mostra revistas de vestidos, fala de decoração, me pede opinião sobre a lista de convidados. Eu escuto, finjo estar empolgada, mas a verdade é que cada detalhe é uma lembrança cruel de que estou apaixonada pelo homem errado. Às vezes, sozinha, me pego lembrando das pequenas coisas que me fizeram me apaixonar por ele. O café que me ofereceu na sala dos professores, o doce de leite que trouxe porque lembrou de mim, as conversas que pareciam só nossas. Eu revivo tudo isso como se fosse um filme proibido. E então, quando penso nele ao lado da minha mãe, me sinto a pior pessoa do mundo. É uma mistura de culpa e desejo. Amo minha mãe, quero vê-la feliz. Ela sofreu tanto, ficou tantos anos sozinha. E agora que finalmente encontrou alguém que a faz sorrir, como eu poderia destruir isso? Mas, ao mesmo tempo, meu coração grita por Rogério. Um grito que eu tento abafar todas as noites, mas que nunca se cala. Eu não sei o que fazer. Às vezes penso em confessar para minha mãe, contar tudo, expor meus sentimentos. Outras vezes acho que seria puro egoísmo, que só machucaria ainda mais uma mulher que já sofreu demais. E então me pergunto, será que devo me calar para sempre, engolir esse amor até me sufocar? Ou será que tenho o direito de ser honesta, mesmo que isso destrua a vida dela? Não consigo mais dormir direito. Vivo entre a professora responsável que todos respeitam e a filha que esconde um segredo vergonhoso. Tenho medo de perder minha mãe. Tenho medo de perder a mim mesma. Por isso estou aqui, escrevendo essa confissão anônima. Porque não sei mais o que é certo ou errado. Devo contar a verdade para minha mãe, mesmo que isso acabe com nosso vínculo. Ou devo engolir esse sentimento até o fim, mesmo que isso me destrua por dentro. Não sei o que fazer. Eu só sei que estou apaixonada, pelo noivo da minha mãe.